Agora, falando em informações, é bom a gente saber mais sobre a nossa saúde, né? E aí, como é que funciona férias para você? É um período maravilhoso, é claro, um período de descanso, é sempre muito bom a gente fazer essa pausa, né, para começar tudo de novo. Mas e quando você começa tudo de novo? Como é que você encara tudo isso? Você, de repente, fica triste, entra em depressão, não para de lembrar das férias? Como é que você encara esse momento? Dá uma olhada nesse VT. Férias, sinônimo de paz, tranquilidade, descanso e lazer, são aqueles poucos dias do ano em que a gente relaxa, esquece dos problemas e, claro, curte a vida. Um tempo muito bom, mas que não dura muito. Voltar à rotina não é fácil pra ninguém. Encarar o trânsito, as obrigações e compromissos na correria do dia a dia, logo após aqueles dias tão tranquilos, não é uma tarefa fácil. Principalmente para aqueles que estão infelizes na vida profissional. É difícil se acostumar nos primeiros dias. Geralmente, o período de adaptação dura no máximo 2 semanas. Se durar mais do que isso, pode ser que o problema seja mais sério do que o imaginado. Não são poucas pessoas que possuem a síndrome do pós-férias. 23% dos brasileiros já passaram por isso, e a causa desse estresse pode estar ligada ao ambiente de trabalho, à falta de perspectiva de carreira e também dificuldades no relacionamento com os colegas. Os sintomas podem incluir cansaço, angústia e até ansiedade. Afinal, nosso organismo entrou em um ritmo diferente nas férias e precisa de tempo para se acostumar novamente. Existem algumas recomendações que podem ajudar as pessoas a enfrentar essas mudanças. Confira agora tudo isso aqui no Mulheres. Vamos falar sobre esse assunto, para alguns desconhecidas, síndrome do pós-férias, com o Dr. Leandro Teles. Tudo bom? Tudo bom, Rogério? Bem-vindo, tudo jóia? Tudo bem. Tá aí um assunto interessante que muita gente já viveu isso, muitas vezes vive todos os anos e não sabe que está sofrendo de um problema, de uma desordem, de uma doença, né? É mais um transtorno que a gente vivencia e conhece quem vivencia, mas não aborda, não fala muito. Esse é o mal do século, né? O estresse e essas fases de readaptação são realmente um prato cheio para uma elevação do estresse. Né? As pessoas que estão já desmotivadas no trabalho, assim como a gente viu no VT, realmente são as pessoas que estão num grupo de risco maior para sofrer desse transtorno? Sem qualquer dúvida. Às vezes você pensa na síndrome, será que eu tenho, não tenho, como trata, e não pensa na causa. E uma das causas é essa. Tá. Quando você já sai desmotivado, pouco valorizado, frustrado, você acredita naquele milagre das férias, né? Eu vou sair de férias e tudo vai se resolver. Quando volta, tá tudo igual. Tudo igual. E aí as férias funcionam como um contraste, né? Então as férias acabam funcionando como um contraste e fica claro que o seu estilo de vida, hábito de vida, escolhas são inadequadas. Tá insatisfatório, né? As férias acabam sendo um alívio, uma fuga daquela vida tão difícil que a pessoa costuma Acaba sendo uma fuga transitória e o retorno, quando ele é pesado, isso vale para o trabalho, mas vale para tudo. Se você volta para um lugar e sente que não está bem, quer dizer, tem alguma coisa errada, né? É verdade. Então, quando você volta para casa, quando você volta para um relacionamento, quando você volta para a escola ou para o trabalho, é hora de você olhar para trás repensar, né? E repensar. Tá certo. Vamos pro telão, tem mitos e verdades para a gente comentar aqui, vamos ver? Muitas pessoas voltam das férias mais estressadas que quando saíram. Isso pode acontecer? Isso é verdade. Verdade. Então a gente tem dados do Brasil e dados são alarmantes, né? A gente viu no VT, 23% das pessoas têm sintomas de pós-férias, né? Psíquicos, físicos e mentais, que duram mais que 14 dias. Olha que coisa absurda. Nossa, gente. Tem um dado que é 5% volta mais estressada do que quando saiu. Tá. Por quê? Porque é um workaholic viciado em trabalho, ou porque está preocupado se tomar alguma decisão, ou se pode perder o emprego, ou porque gastaram demais nas férias, ou escolheram lugares inadequados. Então 5% volta pior. Agora esse número não é o pior. O pior é que tem 70% que voltam das férias mais tranquilos, menos estressados, mas perdem esse efeito nas primeiras 2 semanas. Então você volta melhor, mas nas 2 primeiras semanas aquele efeito acumulado já se perde. Esse é um grupo ainda maior. Só 20% que consegue voltar das férias com um pique com a bateria e manter isso a longo prazo, que é o ideal, né? Claro. Primeiro que eu acho que que são busca. poucas férias por ano. As pessoas também acabam não organizando muito as férias. O ajuste do relógio biológico demora. Aquela pegada do dia a dia, do trânsito, do horário, as pressões, tudo isso leva a esse número alarmante de pessoas que acabam, vou dizer entre aspas, desperdiçando as férias como uma solução de médio e longo prazo.
as férias são boas, mas o retorno é tão traumático que as pessoas quase temem em sair de novo de férias. É muito triste, né? A pessoa acabou de voltar de férias, já está estressada, é como se as férias não tivessem acontecido, né? No estudo brasileiro, eu falo que 40% já sai preocupada. Imagina você, eu vou sair de férias amanhã. A pessoa, 40%, quase metade da população que trabalha, já sai um pouco tensa. Tá. Seja pelo ajuste do retorno, seja por se afastar do mercado de trabalho. O Brasil é um país de estressados. Então, hoje o Brasil é o segundo país em estresse no mundo. Ai, meu Deus. Qual é o primeiro, Vamos relaxar. Estados Unidos? Japão. Japão? O Japão é o país onde tem a maior quantidade de percepção de pessoas estressadas. É mesmo? Mas o Brasil é o maior vice-líder. índice de suicídios é lá, não é? É alto também. É altíssimo no Japão. Então, e eles trabalham muito. E no Brasil, a questão do trabalho está muito relacionada ao estresse. A pessoa muitas vezes tem medo de sair daquele lugar e abrir vaga ou perceber que você não está tão importante para a empresa. Exatamente. Ou de tomarem decisões, de cargo, de gerência. Então, a pessoa se sente atrelada ao trabalho. Ainda mais em épocas de crise econômica, desemprego, inflação, crise política. Tudo, né? Vamos dar uma olhada no próximo aqui? Deve-se evitar a todo custo situações de estresse. Mito, mentira, né? Na verdade, o estresse ele não é um problema em si. O estresse, existe o estresse do bem, né? O estresse é qualquer coisa que exige uma mudança de postura e de comportamento. Então o estresse ele tem que servir para nos motivar. É importante que você tenha pressão, que você tenha estresse. O estresse ele é o colorido da vida. As coisas quando saem um pouquinho, a gente se sente um pouquinho pressionado, isso é o que nos move. Sem estresse a vida fica tediosa, sem graça. O problema do estresse é a duração, a intensidade e o contexto. Se você está estressado por nada, opa, tem alguma coisa errada. Se o estresse ele não é agudo, ele é crônico, opa, ele é a gênese de muitos males. Pode surgir doenças ou agravar doenças. Quantas doenças são geradas e agravadas pelo estresse? A gente pode passar, acho que a tarde inteira aqui falando, né? Diabetes, hipertensão, obesidade, insônia, asma, bronquite, doenças de pele. Então, tem que tomar cuidado. O estresse é como se fosse o sal da salada. Uma pitadinha de sal é bom, da vida. Muito sal estraga. Então, o estresse ele tem que ser mensurado, direcionado, é o estresse do bem. Né? Porque também a vida muito organizadinha, muito arrumadinha também não é bom. Não desafia, né? Não desafia. Desafiante. Agora a gente pode complementar essa frase. Deve-se evitar a todo custo as situações de estresse durante as férias. Aí sim, a gente vai relaxar. As férias, lógico que é o momento para você relaxar, desestressar, descansar. Né? E por isso é tão importante você programá-las, né? Até para pensar nessa fase importante que é o retorno delas. Muita gente pensa em sair, aproveitar ao máximo e não se preparam para voltar. Então, realmente, nas férias é tentar realmente baixar o estresse ao máximo. Vamos dar uma olhada aqui no telão, tem mais mitos ou verdade. Os sintomas da síndrome do pós-férias podem exigir tratamento. Podem exigir tratamento. Verdade. Verdade. Como a gente falou, todo mundo sente um pouquinho. Tem pessoas que voltam ótimas, motivadas, mas a maioria sente, pelo menos pelo ajuste do relógio biológico, algum grau de pressão e estresse. Normalmente, entre 2 e 10 dias, você já está de volta ao ritmo da rotina. Se perdurou por mais que 2 semanas, é hora de ligar a luz amarela, porque pode ser que esteja entrando num quadro de ansiedade ou de depressão, ou que você precise de ajuda, seja para rever os seus hábitos de vida, seja até para ser medicado. É importante buscar uma ajuda ou de um psicólogo ou de um médico de confiança. Então, se você estiver tendo sintomas como baixo rendimento intelectual, baixa criatividade, desatenção, esquecimento, insônia, dores no corpo e de cabeça, tonturas, diarreia ou intestino preso, tensão excessiva, se você estiver perdendo o sono, se estiver muito ansioso, se você estiver irritado com as outras pessoas, né? Ou acordando com aquela indisposição de quase não sair da cama. Descontando em todo mundo. Descontando com todo mundo. É hora que passou do momento de você buscar ajuda. Porque pode ser um desbalanço químico seu e pode ser um desbalanço estrutural da sua vida, que pode exigir algum apoio. Tá certo. Agora tem perguntas para você, doutor Leandro. Legal, vamos lá. Ótimo. A Leila Cavalcante quer saber o seguinte: minha filha tem 16 anos, ela estuda, trabalha e está sofrendo após as férias. Ela não consegue dormir à noite e acorda muito cansada para ir à escola. Um calmante adiantaria para ela? A Leila quer saber. Interessante, a Leila colocou aí um caso de uma pessoa que estuda e trabalha. Já existe uma sobrecarga, tem 16 menina que a gente nem imagina que vai ter estresse nessa fase da vida. Né? Mas acontece. Crianças têm isso, então o pessoal que volta para a escola agora, em fevereiro, pode ter um desajuste. Também de criança que está dormindo muito tarde, acordando muito tarde, o ritmo alimentar muda. Tudo fica desregulado. É muito comum os pais também plantarem na criança
vai acabar as férias, vai acabar a moleza. Como se férias realmente fosse a melhor coisa do mundo, escola fosse o carrasco. Exatamente, acaba não destacando o lado positivo da volta da rotina. É verdade. Você vai encontrar os seus amigos, você vai aprender, vai se desenvolver. Para alguém que trabalha é importante. Claro. Produzir, faturar, ter seu espaço. Então a rotina também tem um mérito. Aqui ela pergunta sobre um calmante. Nessa idade, o calmante é sempre o último recurso, né? O ideal seria avaliar a rotina desta adolescente para ver onde pode intervir. Atividade física. É lógico que de manhã é importante a gente usar coisas que ativam o cérebro, né? Então, um banho mais geladinho, uma atividade física aeróbica, pode tomar algum produto com cafeína, caso a pessoa... Um copo d'água de manhã é ótimo. Um copo d'água. Qualquer coisa que desperte o cérebro ajuda. À noite, é importante alguma coisa que desligue. Tá. Então, uma alimentação mais leve, uma dieta mais tranquila, sem nenhum estimulante. Evitar ficar na TV, no celular, coisas que tenham iluminação direta no olho. Então, para esta adolescente, é importante reavaliar a rotina, porque às vezes as férias só foi um sinal de alarme para um problema crônico, super nova, né? Como será que está o rendimento na escola e no trabalho com esse grau de sobrecarga? No momento ainda pré-vestibular, né? Antes de buscar uma solução tipo um calmante, eu acho importante olhar o que tem embaixo da ponta do iceberg. Em último caso, com a ajuda médica, pode ser que algum calmante, caso nada tenha solução, possa ajudar a regular o ciclo sono-vigília. Mas é medida de exceção. Tá certo. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta, então. Obrigada, viu, Leila? Boa sorte aí para sua filha, tá? Maria Luísa Ferreira. O que é melhor para a readaptação da rotina? Tirar férias mais curtas e frequentes ou em períodos prolongados? Na minha opinião, quem tem uma intolerância ao retorno das férias tem que tirar férias mais curtas e mais frequentes. Eu sou totalmente contra uma férias por ano de 30 dias. É verdade. Primeiro que você joga uma carga emocional nesse período absurdo. Depois você vai passar quase um ano inteiro trabalhando sem folga, né? Se você consegue fragmentar isso em 2 ou 3 períodos, alocando perto de feriados, finais de semana, você consegue tirar 3 de 10, ou 3 de 15, ou 2 de 15, é muito melhor. Você não altera tanto o seu ritmo de vida. Se algo der errado, você não desperdiçou, obviamente, suas férias, que é como as férias acabarem frustrando, às vezes, a pessoa voltar com aquele peso. Agora é mais 11 meses, né? Fica pesado. Infelizmente, a legislação trabalhista impede isso em alguns casos. Fala, tem que ser 30 dias corridos. Realmente não deixa. Nesse caso, já que a pessoa não vai ter opção, é importante que ela já vá fazendo uma reprogramação antes da volta ao trabalho, para que essa volta não seja tão chocante. Se a pessoa tem que tirar 30 dias, é importante que ela programe. Primeiro, qual é o objetivo das férias? É descansar? Vamos para um lugar que descanse. Tem muita gente que às vezes acaba desperdiçando as férias, gastando mais do que tem, ou, por exemplo, fazendo uma viagem que vai fazer trilhas e atividade física, ela não tem essa condição física, vai querer relaxar, vai para um lugar que estressa mais do que onde ela está. Então, cuidado. Sempre que tiver uma viagem, puder voltar 2, 3 dias antes, melhor, para poder já ajeitar o relógio biológico. Eu acho que 1 hora de antecipação por dia é algo razoável. Sem você desperdiçar as férias, mas realmente já começando a dormir um pouco mais cedo, acordar um pouquinho mais cedo, uns 3, 4 dias antes, para já regular. Se você tiver o fuso horário, for uma viagem do exterior, ainda mais importante esse retorno, para você já ir se adequando com a sua rotina do dia a dia. Então é fundamental programar. Se puder fracionar, ótimo. Se não puder, tentar programar da melhor forma possível para você realmente descansar e aproveitar essa sua única bala no ano, né? Isso que você falou é muito importante, né? Da gente usar as férias como uma reprogramação e voltar ao trabalho acreditando que aquilo é importante, é crescimento, é aprendizado e não encarar o trabalho como uma penitência, né? Como uma coisa difícil, uma coisa complicada e de repente até utilizar as férias, um período dela ou parte dela, para já traçar situações em que você vai conseguir crescer na sua vida profissionalmente falando. Sem dúvida. Porque aí a gente volta com sonhos a realizar, né? Se existe uma mensagem nesta pauta de hoje, é essa que você passou agora. Pode esquecer tudo que eu falei e guardar só essa seu último raciocínio. E é perfeito. Demais, né? As férias não é um momento de fuga do trabalho, mas é um momento onde você vai poder voltar-se a si e ver o que você gosta, o que te incomoda, porque a rotina ela segue a gente um pouco. Às vezes a gente vai aceitando papéis, obrigações e acaba não se transformando. As férias são uma janela de oportunidade e eu posso usar para bem ou para mal. Então ali que eu vou mudar meu hábito de vida, vou fazer uma atividade física, mudar minha alimentação. Não é uma hora de loucura e de repente eu voltar para minha rotina estressante. Ali é a hora de eu escolher quem são os meus melhores amigos, quem eu vou voltar. É importante trazer um pouquinho desse raciocínio do dia a dia para dentro das férias. Como também é importante, Regiane, trazer um pouquinho das férias para o dia a dia. Depois que você voltou ao trabalho, não esquecer de ir no cinema, de passear, de ter lazer, de reservar um dia na semana para não pensar em trabalho, de encurtar um pouquinho a jornada, aprender a priorizar, aprender a delegar
aos outros. Tem muita gente que nas férias acaba tendo uma lição, como a gente vive mal, né? É verdade. Então isso é importante você levar das férias para sua rotina. Se o dia a dia for prazeroso, realmente, as férias são um complemento daquela coisa bacana que você já tem, né? Todo mundo que busca equilíbrio tem que buscar um trabalho que dê prazer. Quando o trabalho vira uma obrigação, realmente você vai ter um problema a longo prazo. Luzinha vermelha acendendo, tá na hora de mudar alguma coisa. Vamos reavaliar. Obrigada mais uma vez, doutor Leandro Teles, pela sua presença aqui. O bate-papo sempre muito bom. O doutor Leandro Teles, que é neurologista, você faz contato através do site leandroteles.com.br, leandroteles.com.br. Tem também nas redes sociais, é só procurar, né? Obrigada, doutor. Até a próxima. Obrigada por mais essa temporada. Foi muito legal.